Só vai também quando eu fuder esse muro. Só vai também quando eu fuder esse muro. Então o Lula é mentiroso, raivoso e ladrão. Lula falou hoje sobre os 580 dias em que ficou preso em Curitiba. Ele chorou e usou um termo chulo para se referir ao ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. As acusações, as leviandades, o que as pessoas escreviam, isso é tudo muito, muito duro. Muitas vezes você precisa se preparar para suportar isso. Você não pode se deixar levar. Você cai numa depressão. Então é engraçado porque eu fiquei naquela cadeia lá. Foi um momento muito rico na minha vida de resistência. Quantas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga para cima, olhando o teto. Realmente foi assim muito duro, né? Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai também quando eu fuder esse muro. Só vai também quando eu fuder esse muro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra fuder aqui. É quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que eles visitavam lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. Moro revidou no Twitter, aspas, nesse mandato, Lula já ofendeu agricultores, policiais, militares, Ministério Público, presidente do Banco Central e até os livros. Chega de querer se vingar do povo brasileiro. Aí o tweet do atual senador Sérgio Moro. Ana, Lula segue olhando aí para o retrovisor e agora num clima de revanchismo total, né? Com palavras impronunciáveis. Imaginem se o presidente Bolsonaro tivesse usado a mesma expressão. O mais chocante é ele falar, nós sabemos, né, que figura é o favorito aí de muitos do Supremo Tribunal Federal. É jornalista rindo. É jornalista rindo depois da expressão chula, baixa, que um presidente da República usou se referindo a um ex-juiz, né, hoje senador. Mas também quando eu fuder esse muro. Agora, nós estamos falando há quanto tempo aqui? Que esse terceiro tempo do PT, ele vem não apenas com os mesmos erros, né? E com o mesmo aparelhamento do judiciário, das estatais, a dominação dos cargos públicos pelos penduricalhos, aí, os asseclas do partido, mas com requintes de vingança. Nós temos falado muito isso aqui. Mas também quando eu fuder esse muro. Com requintes de perseguição. Por quê? Porque essa gente é comunista, não dá mais para dourar a pílula. São sociais, democratas, socialistas, são comunistas. Eles vão perseguir, eles vão na guilhotina, eles são os jacobinos, né, do momento. Eles não querem papo, eles querem colocar em gulags todos aqueles que são dissidentes, que questionem. Nós ouvimos ontem, colocamos aqui, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, dizendo que ele ia entrar com processo quem questionasse porque ele tinha ido daquela maneira, sem um esquema de segurança, na comunidade lá no Complexo da Maré. Ou seja, não é proibido questionar, é proibido sequer levantar o dedo. Peraí, vocês têm 37 ministérios, né? Ontem falamos 115 mil cargos, né, aí, de confiança que estão distribuídos de uma maneira que Deus sabe como. Então, essa turma está agora no governo para se vingar. Esse terceiro tempo tem requintes de crueldade e vingança, não tem a menor dúvida. Existe uma entrevista antiga do Lula, dos anos 80, se eu não me engano, ele dizendo, olha, eu sei que vocês vão ficar chateados aqui com o que eu vou dizer, mas a nossa revolução leva tempo, leva 20, 30 anos, mas nós vamos conseguir. Eles tiveram paciência. E agora está aí, vem todo, né, o aparelhamento, requintes de vingança, de crueldade. E aí agora, Paula, para terminar o meu comentário, eu deixo uma pergunta. Para aqueles que apoiaram Sérgio Moro em algum momento depois da Lava Jato, que queriam que Sérgio Moro fosse presidente, mas que depois fizeram o L e apoiaram o Lula para isso aí, para esse desgoverno que estamos vendo.
E Lula disse ainda que a Lava Jato conspirava com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Tenho consciência que a Lava Jato fazia parte de uma mancomunação entre o Ministério Público Brasileiro, a Polícia Federal Brasileira e a Justiça Americana, Departamento de Justiça. Eu tenho certeza disso, sabe, porque foi uma coisa que envolveu toda a América Latina e era uma coisa que era para destruir mesmo. Então o Lula é mentiroso, raivoso e ladrão. Silvio, depois daquelas pseudo-lágrimas que a gente acompanhou, a gente percebe um discurso raivoso de vingança, né, em relação à Lava Jato e ao ex-juiz Sérgio Moro, agora senador. E é inacreditável que tanto ele quanto os petistas e todo esse pessoal que fez o L ainda tem coragem de dizer que foi o amor que venceu. Foi outra coisa. Quem venceu foi o crime de colarinho branco. Ele foi reabilitado pela justiça, concorreu e aí está lá governando o país. Paula, revanchismo, vingança, ódio, amargura. Muito bem já colocado aqui pelo Coronel e pela Ana Paula Henkel e por você agora. Eu dei um outro detalhe. Esse tipo de linguagem, né? A forma como ele, o palavrão, isso é típico nas reuniões a portas fechadas do PT, da CUT, sindicatos, os movimentos de esquerda e mulheres ali presentes, jornalistas participando da entrevista. Nenhuma delas se indignou com esse tipo de vocabulário, pelo contrário, elas deram risada, coadunaram. Mas também quando eu fudesse Moro. O presidente Jair Bolsonaro era grosso, bruto, mal educado, não é mesmo? Eu nunca vi ele falar com esses termos de alguém. Pelo contrário, quem usava termos tão pesados quanto ou até desejando a morte dele foram justamente jornalistas do consórcio da velha imprensa. Então aí é que fica claro o duplo padrão e a forma tendenciosa que o jornalismo imprime no Brasil nos últimos 4 anos, se não mais. E essa desconstrução da Lava Jato também frequentou as páginas de jornais. Nesse caso, trata-se de um site de esquerda, conhecido por isso, que recebia uma verba grande da SECOM nos governos do PT, provavelmente já está lá encabeçando o ranking de futuros beneficiários de recursos da SECOM, do Paulo Pimenta, novamente, pode ter certeza, se em algum momento houver transparência desses repasses de dinheiro público, seu, meu, nosso, dinheiro do pagador de impostos que vai parar para financiar esse tipo de veículo de comunicação, esse site estará lá encabeçando a lista. Para finalizar, Paula, eu acho que já passou da hora do senador Sérgio Moro, senador e não mais ex-juiz ou ex-ministro, senador, em pleno exercício do mandato, seu terceiro mês de 8 anos que tem pela frente de mandato, ser assertivo, ser duro, responder à altura a esse tipo de comentário. Não é no Twitter que vai funcionar, muito menos com uma resposta muito educada e muito polida que teve quando o senador Rogério Carvalho, de Sergipe, fez algo parecido, só faltou o palavrão com ele, dentro do plenário que ele foi legitimamente eleito para estar. Então ele tem uma tribuna para se defender e não precisa ser um grande orador para tal. Basta assumir o microfone e responder, lembrá-los do que eles são, lembrá-los dos crimes que foram condenados. Está na hora do juiz Sérgio Moro assumir o papel de senador da República. Augusto, quero te ouvir também em relação a essa declaração do Lula, mas vou trazer aqui mais uma informação que o Lula disse nessa entrevista também, porque ele decidiu adiar o anúncio do novo arcabouço fiscal para abril, depois que retornar da viagem à China. Pronto, ele não tem nada a apresentar. O plano dele é um plano de se vingar-se dos que fizeram justiça. Os que fizeram justiça, não adianta construir essa catedral aí de água, né, porque os fatos prevalecerão. A Lava Jato foi a maior operação anticorrupção da história que desbaratou o maior esquema corrupto de todos os tempos. Devolver o dinheiro. O Lula não foi condenado pelo Sérgio Moro. Ele foi condenado por 9 juízes de 13 instâncias. A que o condenou pelo segundo processo foi uma mulher juíza, já não estava lá, no caso Sérgio Moro. Essa história de ver ligações entre justiça americana, órgãos secretos americanos, isso exige, para o ponto de partida, o seguinte: o Sérgio Moro é o maior vidente de todos os tempos. Ele adivinhou em 2014, 2015,
que o Bolsonaro, de quem nem se falava na época, era um deputado solitário, ele seria presidente. Nesse ínterim, ele descobriria a roubalheira na Petrobras. Olha aqui, isso aqui é conversa de cínico. Quando algum petista, eu tenho petistas com os quais eu converso, mas eu estabeleço uma premissa. Da mesma forma que eu vejo defeitos no presidente Bolsonaro, nunca deixamos de apontá-los aqui, ou o cara começa reconhecendo que o Lula é um ladrão, ou não dá conversa, porque é coisa de louco ou de comparsa. E eu não quero papo com nenhum desses, tá? Tem a turma aí da seita, que vê no Lula o seu único Deus. São loucos, ou oportunistas, ou malandros, ou cúmplices. Agora, dizer que o Lula não roubou, ele está bravo, é o que eu digo sempre. Antes, na cidade onde eu nasci, o sujeito praticava ali um desfalque no banco, ele saía da cadeia, que durava poucos dias, daí a pouco ele estava tirando a família da cidade, tinha vergonha de circular por aí. Ô Lula, com o apoio de juízes amigos, é isso que aconteceu, vira candidato. A turma dele, né, que são devotos, essa turma segue, todos envolvidos até o pescoço em roubalheiras, essa turma segue os oportunistas, também um bando de imbecis, acredita que um cara que sempre foi raivoso, tá? Um cara que sempre cultivou o ódio, o criador do nós e eles, vai pacificar o Brasil, né? Acha que o Bolsonaro, por ser militar, só chamou militares para o governo. E esquecem que um ladrão chamaria os desonestos, os larápios para o ministério, como fez o Lula. Agora, ele acha que a gente entra nessa? Ele é um cara que roubou. Ele ficou rico. Ninguém fica rico trabalhando. Ele não tem emprego regular desde 1976, quando descobriu a boa vida de dirigente sindical. Agora vem com isso agora, vou me vingar, na cadeia eu sentia isso. Quem chora muito também pode estar sofrendo de senilidade, tá? Esse choro não me comove, não. Chorar demais exige cuidado, porque ele não chora de remorso. Não chora de remorso. Se ele tivesse uma raiva genuína, e nem a raiva é, ele estaria falando do homem ao lado dele, que é o Alckmin. O Alckmin disse que ele voltou para a cena do crime. E já tem 2 ministros aí que merecem cadeia. O Lula é ladrão e está ali tão bem com quem diz que ele é ladrão. Ele se recompõe com quem o apoia. Ele fica bravo com quem faz oposição. Ele também diz que o Sarney era o maior ladrão do Brasil. E depois diz que não podia ser tratado, deveria ser tratado como um homem incomum. Então o Lula é mentiroso, raivoso e ladrão. Vai carregar essa palavra na cabeça até morrer.